Notícias mais leves, temos de passar agora a uma matéria muito mais séria, muito mais complicada e uma notícia muito triste. Aconteceu na passada quarta-feira, 2 irmãos conheceram a morte de uma forma completamente imprevisível. Sérgio e Rui Almeida morreram intoxicados depois de terem entrado numa câmara frigorífica e tudo aconteceu no concelho de Armamar. As 2 vítimas, irmãos e residentes em Tarouca, trabalhavam nas obras deste armazém de fruta. Tudo indica que entraram numa das câmaras frigoríficas através de uma janela de controlo para ir buscar maçãs que lá estavam armazenadas. A ausência de oxigênio foi fatal. Leva um produto qualquer que eu não conheço qual e tem 1% de oxigênio. Sei que aquilo é uma câmara selada, que tem os avisos para as pessoas não abrirem, nem se abre assim com 2 tretas, portanto tem que ter uma chave. Os primeiros bombeiros que chegaram ao local ainda conseguiram tirar os homens já inanimados de dentro da câmara frigorífica, mas também eles se sentiram mal e foram assistidos no centro de saúde. Foram 2 bombeiros que ainda entraram lá nessa câmara, é isso? Sim, entraram para tirá-los dos corpos cá para fora. E ainda então sofreram com isso, é isso? Há um bocadito, mas estão bem, não há problemas nenhum. Quer um quer outro, estão bem. Sim. A GNR foi chamada ao local e está a investigar o caso. Os corpos das vítimas foram transportados para o Instituto de Medicina Legal de Vila Real. Ora então, 2 mortes a lamentar, parece um mistério complicado, se calhar não é, tem uma explicação relativamente simples e por isso resolvemos ter aqui esta manhã o Dr. Pedro Lopes, que é médico da Clínica Geral da Clínica Milénio e, portanto, vai explicar como é que isto pode acontecer. Bom dia. Bom dia. O que é que aconteceu a estes 2 irmãos? As câmaras frigoríficas com atmosfera controlada são utilizadas, no fundo, para prolongar a vida dos legumes, das frutas que são aí conservadas e, portanto, com essa forma de armazenamento, não só o amadurecimento é mais lento, como também a proliferação de algumas bactérias e de alguns fungos que podem prejudicar a maturação da fruta são eliminadas. E nestas câmaras em concreto o que acontece é que a quantidade de oxigênio no ar é muito baixa e é muito baixa comparativamente com o ar atmosférico que nós respiramos. Portanto, estes irmãos morreram então de falta de ar, de falta de oxigênio. Exatamente, porque o que acontece é que no ar que nós respiramos, cerca de 20% desse ar tem oxigênio e uma parte muito pequena tem dióxido de carbono. Nessas câmaras frigoríficas de atmosfera controlada é exatamente ao contrário. A percentagem de oxigênio é muito baixa e a percentagem de dióxido de carbono é muito alta. O dióxido de carbono é tóxico para o organismo, faz falta numa determinada percentagem para estimular o nosso centro respiratório, mas a falta de oxigênio, se não está presente no ar, depois também não é na nossa respiração, não entra na circulação e, portanto, não chega aos nossos tecidos e os tecidos acabam por morrer. E é isso que acontece. Neste caso concreto, em que existe um ambiente, uma situação de exposição súbita, uma baixa de oxigênio, o que acontece é uma situação que é muito rápida e muito difícil, muitas vezes, o próprio indivíduo... Isto é uma morte super rápida e silenciosa. E silenciosa, porque isto acontece, por exemplo, em situações de altitude. As pessoas que fazem escalada, que fazem alpinismo são expostas a alturas em que a pressão do oxigênio é muito baixa e, portanto, nessas situações vai havendo uma adaptação progressiva à própria condição de na atmosfera haver pouco oxigênio. Aqui é uma exposição súbita e imediata. E o que acontece é que muitas vezes isto leva a uma perda de consciência e depois todo o resto dos acontecimentos que ocorrem a partir daí é muito rápido e a pessoa não tem qualquer tipo de... Exatamente. Aliás, eu nem sei como é que os bombeiros fizeram para depois também entrarem, porque tem aqui ao telefone o chefe dos bombeiros voluntários de Armamar, o chefe Gouveia. Olá, como está? Bom dia. Bom dia. Está-me a ouvir? Olá, como está? Conte-me então, vocês sabiam das condições desta arca frigorífica, digamos assim, uma arca gigante, sabiam os bombeiros que entraram ali, tomaram precauções especiais para irem socorrer aqueles 2 jovens? Bom, isto é assim, inicialmente nós sabemos que existem ali câmaras da qual elas servem para esse efeito de conservação de maçãs. De seguida, pronto, atendendo que eu sou um bombeiro voluntário, estando eu no meu trabalho, da qual sou conhecido dos trabalhadores daquele local, eu fui solicitado de imediato, através do telemóvel, que algo de errado acontecia naquele armazém. De facto, inicialmente eu não sabia ao certo o que é que se tratava, se era um acidente de trabalho, mas tudo fazia crer que sim, que era um acidente de trabalho, atendendo que eles trabalhavam na construção.
Mas foi um acidente de trabalho ou não? Não foi? Não. Eu só estou a tentar explicar quando eu recebi a comunicação. Fui eu o Certo. primeiro a receber a comunicação. Entretanto, eu faço chegar até aos bombeiros, da mesma forma como recebi, o local exato, na zona industrial. E qual o meu espanto quando eu lá chego ao mesmo local e deparo com uma situação completamente oposta àquela que eu imaginava. Que deixou de ser um acidente de trabalho para ser assim apenas uma tragédia da qual é inexplicável. Não há palavras para descrever o que se passou naquele momento. O que é que se passou se foi então? por mera casualidade, se foi por uma tendência de, sei lá, não faço a menor ideia. Inicialmente, eu e o outro meu colega que chegou junto comigo, tentamos usar os processos mais práticos, que era chegarmos até eles, de uma forma, se calhar, simples, que era abrir a porta da própria Câmara, pensando eu inicialmente que eles teriam entrado pela porta principal, ela se trancou por qualquer razão e por hipotermia ou coisa do género podia ter acontecido. Visto que isto não aconteceu, a porta estava selada, como eu posso dizê-lo e reafirmo, a porta estava selada, apenas havia um visor, por aquilo que eu sei, é apenas para ver o comportamento da maçã durante esse tempo que ela estava armazenada, e de reparo que, bem, há aqui alguma coisa de errado. Lembrei-me logo de seguida de uma situação idêntica que se passou numa parte de vinhos, que foi 3 mortes, também simultâneo, dentro do mesmo género. Foi o primeiro, foi o segundo e foi o terceiro. Mas diga-me uma coisa, portanto, então isto não foi um acidente de trabalho, estes dois, um jovem... Não. Um deles De terá maneira entrado... nenhuma. Não, de maneira nenhuma, portanto, eles foram buscar... Um foi buscar maçãs, não foi? Tudo indica que sim, que foi esse precisamente o cenário. Um vai buscar maçãs, Um vai buscar... depois O outro ficou, entretanto, o outro ficou à espera e achou que ele estava a demorar muito tempo, foi lá ver o que se passava e morreu também. Foi isto que aconteceu. Penso que será esse o raciocínio. Penso que se formos de encontro ou à forma como eles estavam, que fui eu o primeiro a encontrá-los, posso quase dizer que foi mais ou menos esse o seguimento. E não ficou lá um terceiro, depois de conversando com o próprio patrão deles, porque ele próprio não cabia no espaço, a cavidade que existia na porta. Então é preciso um imenso cuidado para entrar num local destas. Exatamente. Está mais que provado e eu faço aqui um apelo, já que estou no ar do programa da Gila Pinheiro, faço aqui um apelo para que realmente as pessoas tenham o máximo cuidado nesse tipo de situações e que não se precipitem ou encarem locais desse género, porque correm riscos de vida. Muito elevados. Muito obrigado, senhor chefe Gouveia. Muito obrigada. Obrigado eu. Adeus, em nome muito dos Bombeiros da Memória, obrigado eu. Bom dia. Bom dia, muito obrigada. Portanto, isto que aconteceu, o que aconteceu dentro desta arca, desta câmara frigorífica, também pode acontecer, é o mesmo tipo de fenómeno que ocorre, por exemplo, nos sítios onde se faz a fermentação de vinho, não é a mesma coisa? Aí é um pouco diferente. É o mesmo que, aliás, temos que comparar aqui uma série de situações, nomeadamente aquelas que são muito frequentes ouvirem-se nas notícias no inverno, que são as pessoas que utilizam lareiras, braseiras e outro tipo de aquecimentos. É um pouco diferente, porque aqui o que aconteceu foi que aquela câmara tem uma atmosfera que é modificada e onde a concentração de oxigênio é baixa. O que acontece nessas situações é que são libertados nos lagares onde é fermentado o vinho, nas casas onde são utilizadas essas lareiras e esses braseiros. O que acontece é que há uma libertação de um gás, que é o monóxido de carbono, ou de outros gases, que se ligam a uma molécula que transporta no nosso sangue o oxigênio e, portanto, impede a ligação do oxigênio. Portanto, acaba por haver uma alteração da forma como o nosso organismo pode captar o oxigênio. Fizeste o mesmo fenómeno que numa garagem, por exemplo, exatamente. onde o tubo de escape está a carburar. Aliás, estratagema que muitas pessoas utilizam para o suicídio. Portanto, estes dois jovens morreram de uma forma completamente... Aliás, eles estavam a trabalhar numas obras ali ao lado e foram lá, um deles foi lá buscar uma maçã. Exatamente. E uma mensagem que é importante e que o chefe dos bombeiros estava a falar é a questão do socorrista, que é a pessoa não deve tentar cometer o ato heroico de tentar salvar uma pessoa que está nestas circunstâncias sem se aperceber dos riscos que está a poder infligir a si próprio. E, portanto, é muito importante tentar avaliar a situação, chamar ajuda, é o primeiro passo, e depois tentar socorrer a vítima protegendo-se, não correndo qualquer tipo de risco para si. Porque estas pessoas, aquilo que deveria ter sido feito era, em primeiro lugar, abrir as portas da arca, da câmara frigorífica para tentar arejar este espaço, permitir a entrada de oxigênio e depois, quando a entrada fosse possível, chegar perto da vítima e tentar trazê-lo o mais rapidamente possível para um espaço aberto onde, de facto, não houvesse essa atmosfera controlada. O chefe Gouveia dizia, não ficou um terceiro por quase por acaso. Portanto, foi realmente, é preciso o máximo cuidado. Bom, entretanto, infelizmente, as notícias
chegam com uma velocidade que não podemos prever, e há outra morte a lamentar, e igualmente devido à intoxicação. Esta com uma moldura totalmente diferente, mas sentimos-nos também aqui na obrigação de falar nisto, porque daqui se tira sempre uma lição. Aconteceu há uma semana em Cercal, Valença, e com uma criança de 4 anos. A Marta já tinha visto a mãe a tomar antidepressivos, e na passada terça-feira, quando estava sozinha em casa, retirou o medicamento do armário e ingeriu 3 comprimidos. Portanto, foi o suficiente para morrer, o que aconteceu a caminho do hospital. E isto é outro tipo de alerta, mas é muito importante, não é? Porque uma criança pequenina vê a mãe com frequência ingerir comprimidos e resolve imitá-la. É muitíssimo frequente. São cerca de 30 as crianças por dia em Portugal que 30? sofrem intoxicações. É um número que é assustador. 30 crianças intoxicadas por dia com situações deste tipo, sendo que mais de metade tem que ver com medicamentos. É um número que é muito importante e que não deve ser nunca esquecido. As pessoas têm que perceber que, aos olhos de uma criança, uma pintarola, passa publicidade, ou um comprimido com um aspecto colorido é absolutamente um objeto de brincadeira e, portanto, esse momento que muitas vezes a criança não consegue distinguir entre o risco que está a correr e a brincadeira pode ser a fronteira para um acidente que pode levar, de facto, à morte. É muito importante que as pessoas tenham atenção a isto, não deixarem os medicamentos num espaço acessível às crianças, mesmo quando nós achamos que o espaço não é acessível, como foi este o caso em concreto, uma criança arranja sempre forma de chegar a um sítio que é teoricamente inacessível, com um banco, com uma cadeira, com uma forma qualquer de... Aqui julgo que ela puxou uma cadeira e subiu ao armário. Para subir ao armário. Convém também aqui dizer que a criança não estava sozinha, portanto não podemos tirar daqui ilações precipitadas. A mãe estava na zona do quintal, acho que a lavar o quintal, e ela estava na cozinha, ali ao lado. E bastaram escassos minutos para que se desse uma tragédia imensa. A mãe estava a tomar antidepressivos, portanto é uma senhora que já estaria em condições, provavelmente do ponto de vista emocional, mal. E depois desta tragédia não se imagina o estado em que esta senhora estará. Isto também pode também servir das crianças, podemos ir a outro grupo também que às vezes comete alguns erros, que é a gente mais crescida. Mas antes de irmos a gente mais crescida que de vez em quando toma os comprimidos do cônjuge, ou que se baralha um bocadinho com as tomas que têm que fazer antes disso e sem agitação, eu vou lançar só aqui mais uma vez o meu pedido, que me telefonem, porque eu agradeço, e vocês também, principalmente aqueles que agarrarem os 1.000 euros que eu tenho aqui para dar hoje, ou os 23.500 que eu tenho no jackpot. Portanto, é o 760, 300, 600, e é vosso, todo vosso, até à 1 da tarde, para poderem arrebatar este prémio. Portanto, voltamos então à questão. Gente mais idosa, às vezes, baralha-se. É muito frequente. Também. Existem várias causas da ingestão involuntária, no fundo, de medicamentos nas pessoas mais idosas. Por um lado, por confusão em relação aos vários tipos de medicamentos. Normalmente os idosos tomam vários medicamentos para várias doenças e, portanto, quando têm várias caixas e muitas vezes tiram os medicamentos das caixas, acabam por perder um bocadinho a noção de qual é que é para quê, acabam por tomá-los de uma forma desregrada e muitas vezes induzirem alterações na sua saúde que podem ser muito negativas. É muito importante também não nos esquecermos que muitas vezes os próprios médicos têm um papel importante aqui, porque nós, quando prescrevemos um medicamento, devemos ter atenção se aquele doente está a fazer outra medicação para qualquer outra causa. E, portanto, às vezes acontece, e eu apanho muitas vezes isso, que é doentes que vêm a fazer 2 medicamentos para o mesmo fim. Portanto, é muito importante que as pessoas que tomam vários medicamentos estabeleçam, e se estiverem, obviamente, em condições de o fazer, estabeleçam uma caixinha com a sua medicação. A famosa caixinha, não é? A famosa porque ajuda caixinha. a orientar. É muito aquelas importante. caixinhas que ou que são dadas ou são compradas, mas acho que até dão nas farmácias, sim. não é? Que possibilitam que arrumem O faseamento das várias tomas ao longo do dia pelos vários dias da semana. E se a pessoa não estiver em condições de o fazer de forma, portanto, sozinha, deverá, com a ajuda de um filho, de um familiar, de um vizinho, de alguém que o possa ajudar, fazer a separação uma vez por semana, às vezes que forem precisas, dessa medicação, para que não hajam erros. Porque fazer o dobro da dose do medicamento ou fazer um medicamento para um fim para o qual ele não está recomendado pode, de facto, ser muito complicado do ponto de vista de saúde. Olha, neste momento fala-se muito em crise, não é? Claro. E, aliás, as notícias todos os dias trazem mais histórias de aflição e de limitações. Há muitos idosos sozinhos. Há muitos idosos que tomam a medicação de alguém que lá em casa, porque se toma ele, eu também posso tomar, e não devem fazer.
A automedicação é um problema da sociedade em geral, não só dos idosos, mas também dos adultos de uma forma geral. Sim, mas é para poupar, para que é que eu vou comprar? Claro, Porque eu tenho aqui claro que já sim. que ficou do meu marido ou que ficou da minha mulher. E se eu sou hipertenso e a pessoa que está ao meu lado também é, porque é que eu não hei de tomar o mesmo medicamento e fazemos Claro. aqui E alguma não é a mesma poupança? coisa. E não é a mesma coisa. Os medicamentos têm indicações específicas, as doses, os intervalos entre as tomas são recomendados pelo médico com base em alguns critérios e, portanto, se há essa vontade, é sempre preferível falar com o médico e dizer, mas eu não posso tomar o mesmo medicamento porque é mais confortável, porque é financeiramente mais cómodo. Portanto, se há essa questão, é preferível sempre discuti-la com um profissional de saúde, na farmácia, com o farmacêutico, com o médico, com qualquer profissional que possa, de facto, dar uma orientação adequada. Porque, de facto, os medicamentos não têm todos o mesmo intervalo entre tomas, não têm todos a mesma dosagem, as pessoas não têm todas as mesmas doenças. Olha, e uma coisa que eu suspeito, ainda não vi nenhuma notícia sobre isso, mas quase que aposto que está a acontecer, as pessoas a tomarem medicamentos que estão fora de prazo. Claro que sim. Há muito disso também, não é? E o que é que pode acontecer? Os medicamentos, isto não querendo facilitar, estão rotulados com uma data de validade que muitas vezes não é data de validade real, ou seja, eles têm um prazo ainda bastante folgado relativamente à sua longevidade. De qualquer das formas, do ponto de vista de farmacovigilância, não deve ser ultrapassado o prazo que está inscrito nas embalagens e isso deve ser respeitado. Em primeiro lugar, porque o efeito terapêutico que se pretende obter com a administração de um determinado medicamento pode-se perder, ou seja, se eu estou a tomar um antibiótico com o fim de tratar uma determinada infecção e o estou a tomar fora de prazo, nada me garante que aquela substância que eu estou a tomar para tratar uma infecção vai ter o mesmo efeito e, portanto, eu posso estar a agravar essa mesma infecção ou criar resistências no meu organismo, porque uma parte da substância provavelmente ainda terá efeito e, portanto, os agentes... há outros princípios ativos que já não estão lá, não é? Claro. Agora, pode haver o efeito também tóxico, ou seja, nada me garante, do ponto de vista toxicológico, de lesão de outros órgãos, que não possa haver daí algum problema. E falo de anti-inflamatórios, de analgésicos, de ansiolíticos, de antidepressivos, de medicamentos para dormir, de um conjunto de medicamentos que são muitíssimo utilizados. E as pessoas têm tendência a fazer algum estoque em casa de medicamentos. Isto não deve ser feito. Custam horrores, porque é muito caro. Os medicamentos são muito caros, portanto, vou deitar fora este dinheiro todo que aqui está. É perfeitamente compreensível que as pessoas tentem fazer... Gerir estoques. Gerir o seu estoque, não é? que está tão complicado de gerir agora. Portanto, mais alguma recomendação, principalmente para as pessoas mais idosas, que queira dar para com esta, enfim, entre... imitar o que faz aquele que vive connosco, ou a vizinha, se a minha vizinha toma, porque é que eu não tomo, não é? Claro. Há mais alguma recomendação que possa dar para as pessoas terem cautelas redobradas e não se colocarem numa situação de risco? O primeiro conselho é evitar a automedicação. É muito importante que as pessoas procurem um profissional de saúde para fazer a medicação mais adequada ao seu caso. Em segundo lugar, mais para os cuidadores até do que para as próprias pessoas, em situações em que exista notoriamente uma falta de capacidade para gerir a medicação quando ela é muita, devem ser os cuidadores a organizar essa medicação de uma forma sistemática para que o idoso, a pessoa que estão a cuidar, não tome medicação que não deve tomar, fora do horário que deve tomar. Caixinhas, as caixinhas ajudam. Ajudam, não é? As caixinhas, entre outros cuidados, ajudam. Agora que estamos na primavera, entretanto, vêm as alergias, os antihistamínicos, também é preciso ter cuidado. É, sobretudo porque alguns desses medicamentos, teoricamente, são utilizados de uma forma muito ligeira, são dispensados na farmácia, embora sejam de prescrição médica obrigatória, sem receita médica, e muitas pessoas utilizam estes medicamentos de uma forma indiscriminada e utilizam doses muito elevadas. Existe risco da toma não só crónica, como em doses muito elevadas destes medicamentos. Os antihistamínicos em doses muito elevadas podem provocar efeitos adversos complicados, nomeadamente depressão respiratória, porque alguns deles têm efeito sedativo muito, muito marcado e, portanto, devem ser utilizados com moderação, sob pena de aquilo que é a facilidade do acesso a um determinado medicamento poder transformar a sua utilização num risco para a saúde. Olha, provavelmente na sua prática clínica ainda não se notará, mas eu fiquei ontem impressionadíssima com algumas reportagens que vi aqui no Jornal da SIC, em que pessoas inibiam-se de ir ao médico e inibiam-se de fazer certos procedimentos que eram procedimentos necessários para a continuação da sua boa saúde, porque não tinham dinheiro. Na sua prática já se sente isso? Claro que sim. Claro que sim. Se sente não só na procura de consultas médicas, por um lado, como no número de doentes que, vindo a uma consulta e tendo uma prescrição, chegam à farmácia e não compram os medicamentos. E isto é uma situação que pode ser potencialmente grave em algumas situações que, de facto, requerem de forma inadiável a utilização de medicamentos.
Falamos das infecções, que são aquelas situações que normalmente têm um risco maior, porque no analgésico, se a pessoa não comprar a medicação ou intervalar mais as tomas, pode ter um bocadinho mais de dor e, portanto, isto não é bom para a qualidade de vida das pessoas e é importante. As pessoas aguentam tudo, não é? Mas as pessoas aguentam tudo. Agora, em algumas patologias do foro psiquiátrico, patologias do foro cardiológico, patologias do foro infeccioso, não pode acontecer. E, portanto, numa sociedade que tem que ser responsável por isso, temos que estar mais atentos e tentar estabelecer alguma estratégia, os tais planos de emergência de que tanto se fala, para conseguirmos minimizar estas situações. Eu só lhe falo nisto porque hoje ainda vamos falar aqui também, enfim, nas finanças dos portugueses e o que é que melhorou, claro, ou o que é que ainda vai piorar depois das notícias que tivemos neste fim de semana, mas os cortes da saúde estão a fazer-se sentir. De uma forma muito marcada. E, sobretudo, como eu lhe dizia, não só na procura de cuidados, como também no adiar de procedimentos. Às vezes nem é só medicação. Uma pessoa que tem indicação para fazer um determinado exame, seja de rastreio ou seja de seguimento de uma determinada doença, tende também a protelar a realização desse exame. Isso não é bom em termos de saúde. Ganhamos tanto nos últimos 20, 30 anos em termos de saúde pública, com o melhor controle das doenças, que é muito complicado assistirmos hoje em dia a uma perda em termos de qualidade, não é qualidade dos cuidados prestados, mas da qualidade global de saúde da população por este tipo de situações. Eu acho que passámos do extremo da utilização indiscriminada e excessiva de exames complementares, por exemplo, para uma situação em que muitas vezes as pessoas não têm dinheiro, porque as taxas moderadoras associadas a estes exames passaram a ser diferentes, para que as pessoas os façam quando elas de facto têm que os fazer. Das coisas, não sei se tive a oportunidade de ver ontem as reportagens de que estou a falar, mas entre outras coisas, além desse quadro todo que acaba de definir, muitas pessoas não iam aos locais não tinham dinheiro para o transporte. Claro. Ou seja, as pessoas adiavam, às vezes, procedimentos da área oncológica, onde o tempo é definitivo, porque não tinham 17 euros para se deslocarem ao centro hospitalar mais próximo. Esse é um aspecto que é muito importante, mas também não podemos cair no extremo oposto. Ou seja, é muito importante percebermos que existem algumas áreas onde a casuística do próprio centro, ou seja, o número de casos que são tratados nesse centro, é determinante naquilo que é a competência desse centro para tratar esses casos. E, portanto, a concentração de recursos não é disparatada. Ela não pode ser feita de forma cega e tendo como racional o racional económico. Ou seja, se houver um centro de excelência para tratamento de um determinado tipo de situação oncológica, por exemplo, deve ser concentrado nesse centro todas as competências, toda a tecnologia para que seja prestado o melhor cuidado possível a esses doentes. Tem que se garantir que as pessoas que necessitam desses cuidados têm acesso a esse centro. Por 17 euros. Que é ridículo falarmos na quantia que está em causa, mas de facto é preciso balancear. Abriram-se uma série de centros com competências às vezes duvidosas, porque de facto um médico isoladamente à periferia a tratar numa determinada especialidade pode não ter número de casos suficientes, não só para ter aquilo que se chama mão naquele tipo de situação, a experiência suficiente, como também pode não ter os cursos adequados para poder avaliar e tratar, porque não é possível agora vou metê-lo em trabalhos e provavelmente não pode dar uma resposta, mas tem a sua impressão como médico. Durante o mês de fevereiro morreram mais pessoas. E eu daquilo que temos assistido e que se vai lendo e que se vai apanhando aí no ar, ninguém quer assumir que morreram mais pessoas. Morreram porque tinham que morrer. Morreram porque foi a gripe. Foi o frio. Foi porque passaram 3 passarinhos. Mas ninguém diz que se calhar as pessoas morreram porque se calhar não tiveram os mesmos cuidados, porque não podem tê-los. Vá lá, estou a meter-lhe em trabalhos. Vá, diga lá. A mesma notícia em que a Julia está a falar fala também nesse mesmo estudo vários outros países que não têm a mesma conjuntura económica que Portugal tem, onde também se existia um aumento do número de mortes e, portanto, não se atribui, no caso global, o aumento do número de mortes à situação económica, embora na nossa conjuntura específica, na conjuntura portuguesa, isso seja possível. O que eu acho é que não podemos dar uma mensagem de facilitismo, enquanto que, por exemplo, há 2 anos, quando se falou do vírus H1N1 e da gripe, houve um conjunto de medidas de higiene e de cuidados que todos nós tínhamos no dia-a-dia. E vacinas que foram para o lixo. Exatamente. E vacinas para o lixo, milhões e milhões de euros que foram desperdiçados. Este ano deixou de se falar nessas situações, as pessoas não fizeram a vacina, muitas delas também por razões económicas, obviamente, e portanto isso levou ao aumento do número de casos. Também ao contrário de outros anos, a estirpe de vírus que este ano afetou a população foi mais, ou é um estirpe de vírus que afeta mais os idosos, e portanto uma população mais sensível. Podemos aqui encontrar
milhentas causas para um mesmo facto que é sempre lamentável, que são as mortes que ocorreram nesta época. E um número elevado Claro para que sim. que é Agora, normal. aquilo que nós temos que pensar é que temos que fazer uma gestão o mais rigorosa possível dos recursos disponíveis, não só em termos de recursos humanos, como de acesso das pessoas a esses mesmos recursos, como também na medicação. É um disparate aquilo que foi feito com a vacina, mas também temos que perceber que na altura a avaliação global a nível europeu e mundial que era feita era de uma epidemia que não se veio a Foi concretizar. uma epidemia para tempos de vacas gordas. É verdade. Agora, se tivermos uma epidemia pequenina de Real. vacas magras, Deus nos livre. Exatamente. E houve muita gente... É verdade que muitos cientistas disseram à época que não era bem assim. Claro. Fomos enganados ou não? Eu não sei se fomos enganados. Eu penso que nós valorizamos sempre a informação que também nos é mais interessante valorizar. Do ponto de vista, se quisermos pensar mediático, e quando eu digo mediático não é só vacina, mas depois dos não meios de veio. comunicação social, estou a falar mediático até da própria perspectiva do espectador. As pessoas que estão lá em casa gostam sempre mais da parte negativa da situação e, portanto, falar de uma epidemia e de uma situação que pode ser teoricamente catastrófica é sempre mais apelativa e isto cria uma onda é verdade. Cria uma onda de comunicação que muitas vezes favorece este tipo de comportamentos. E obviamente que os governos, em momentos de vacas gordas, como se dizia, tendem a dar às populações... Que as aves, as galinhas, os patos e outros animais não se lembrem de ter uma gripe, senão estamos desgraçados. Muito bem. O que interessa é que deixamos aqui como mensagens que têm que ir ao médico, se possível, não fazer automedicação, muita atenção ainda àqueles que usam as braseiras e, enfim, essas fontes de calor que também percebemos que são mais baratas, mas que podem pôr as pessoas em risco, arejar a casa. Exatamente. Enfim, muito cuidado. Gente mais pequenina, quem tem crianças em casa, atenção a este caso tristíssimo da Marta, que fica como exemplo. As crianças arranjam, como disse o Dr. Pedro Lopes, as crianças arranjam sempre maneira de ir buscar aquilo que nós sabemos que vai fazer mal. Mas eles lá descobrem o caminho, portanto, muita atenção. Quero um aplauso para o Dr. Pedro Lopes, muito obrigada. Até à próxima, obrigada. Deixo só uma notinha para o final. É o 760, 300, 600. Tem 1000 euros garantidos, o que é bom. Estes sim garantidos, não nem para trás nem para a frente. Ainda temos 1000 euros garantidos. E temos os 23.500 no jackpot, muito bem guardadinhos também. Ainda está cá tudo. Com